Olá, alunos! Sou a professora Jânia, da disciplina de Biologia. Vamos estar estudando hoje, continuando o estudo sobre seres vivos. E a abordagem de hoje, né, nosso objetivo de hoje é estudar a classe Insecta dentro do reino animal. Né? Como a gente já estudou os outros grupos, hoje então nós vamos estudar a classe Insecta. Na aula anterior eu fiz uma introdução sobre os artrópodes de uma forma geral, e agora a gente vai estudar dentro de artrópodes as classes, né, que são importantes a gente conhecer, falar sobre eles, né, conhecer a biologia, né, a importância que eles têm, né, pra gente, para o meio ambiente. Então aqui eu começo com a parte 1, né, essas informações encontram na apostila na página 52 a 54. Esse slide aqui eu coloquei para a gente recordar todos aqueles outros grupos que nós já estudamos dentro do reino animal, né? Então, olha onde nós estamos. Nós já estamos aqui, tá? Então, nós já estudamos todos esses grupos aqui dentro do reino animal. A gente conheceu toda a evolução deles e nós agora estamos aqui dentro, né, do filo artrópoda, né? Conhecendo, então, todos esses grupos aqui, como foi a nossa abordagem, né, na aula anterior. E aí, os seguintes grupos a serem estudados são esses grupos aqui, tá? Então, dentro do reino animal, a gente está quase concluindo já o estudo, né, dentro, então, desse grupo onde tem muitos, né, muitas espécies, muitos seres vivos. Então, aqui a gente começa falando um pouquinho sobre a classe Insecta. Esses animais são os animais que a gente pode se dizer que são os mais diversificados que existe no mundo, né? Então, eles são muito pequenos, né? São animais pequenos e eles vão ter as suas particularidades, né? Na sua morfologia, como a gente vai comentar nas nossas aulas. Então, por exemplo, quando a gente fala de insetos, né? A gente lembra de vários bichinhos, né? Que vocês conhecem por aí e alguns a gente vai falar o nome deles aqui. Tá? Então, a maior classe do reino animal é a classe Insecta. Existem 800 mil espécies de insetos distribuídas, tá? No mundo todo, ok? Mais de 30 ordens, né, classificadas, identificadas. Quem a gente pode chamar de insetos? Né? As borboletas, os besouros, os mosquitos, as moscas, são todos animais, né, dentro aqui da classe Insecta. Esse quadro aqui eu coloquei até na nossa aula anterior, mas eu trouxe de novo para a gente frisar aqui a organização de todas as classes, né, dentro aqui dos artrópodes que nós vamos estudar. Então, hoje nós vamos estudar os insetos, tá? Então, insetos, quem são? Formigas, abelhas, gafanhotos, moscas, besouros, borboletas. A gente vai conhecer, por exemplo, a estrutura, a morfologia dele. Então, por exemplo, como que é o corpo, né? Cabeça, tórax e abdômen. Como que são as pernas? São 3 pares de pernas. Então, quando a gente comparar insetos com aracnídeos, que são as aranhas, os carrapatos, a gente sabe que eles têm 4 pares de pernas comparado com os insetos. Antenas nos aracnídeos são ausentes. Aqui já nos insetos tem um par de antenas. Quando a gente fala de respiração, a respiração deles, né, de uma forma geral, é do tipo traqueal, tá? A gente comentou isso na nossa introdução, né, de artrópodes. Excreção, né, é feita pelos túbulos de Malpighi, né, tanto como um para o outro, né, de uma forma geral, para todos os artrópodes, né, é feita pelos túbulos de Malpighi. O desenvolvimento, né, a reprodução dele pode ser direto ou indireto, tá? Quando a gente fala de aracnídeos, e quando a gente fala de insetos, é geralmente indireto. Vamos falar sobre isso. E o habitat, né? O habitat é terrestre. Então, essas são as características, né? A gente está falando hoje de insetos. E conforme a gente vai falando dos grupos, vocês vão conhecendo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre, então, essas particularidades dentro, então, da classe Insecta. A morfologia, né, desses animais é uma morfologia que a gente diz que eles têm um exoesqueleto, né? Uma carapaça, né, formada por quitina, que é um polissacarídeo, porque esse exoesqueleto dele precisa ser firme, precisa ser rígido para suportar, né, as modificações ambientais, como temperaturas,
tá? Então, por isso, eles possuem esse exoesqueleto, tá? Então, é muito importante a gente saber, né, que ele é dividido, né, em três partes do corpo dele, dividido em três segmentos: cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, quando a gente fala de insetos, é assim que a gente identifica, né, a forma do seu corpo, tá? E não esquecendo que eles têm, então, essa quitina. Devido a isso, essa presença de um exoesqueleto, eles fazem um processo que chama ecdise. Nós vamos falar sobre isso também, tá? A ecdise é necessária para eles crescerem, para eles aumentarem de tamanho. A cabeça é larga e móvel, né? Aí, como eu falei para vocês, eles são articuladores, né? O corpo é articulado. Então, artrópodes, né? Pés articulados. Então, eles têm todas as regiões do seu corpo, né? Que são, então, móveis, tá? Então, eles têm um par de antenas, contendo três componentes. A gente, então, entende que a antena dele é dividida em três partes, tá? Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas é importante saber que eles têm um par de antenas. Eles possuem olhos, tá? E esses olhos, a gente chama eles de olhos compostos. Tem imagem que eu vou mostrar para vocês como que é os olhos, né? Por exemplo, das moscas, ok? Então, cada olho composto, né, tem ali umas estruturinhas pequenininhas que a gente chama de omatídeos, como se fosse uma peneira, tá? E eles possuem, então, um aparelho bucal, né? Esse aparelho bucal vai depender, né, vai se diferenciar de acordo com cada espécie. Aqui, essa imagem ilustra como, então, é dividido, né, o corpo de um inseto. Então, cabeça, o tórax e o abdômen, tá? Então a gente tem aqui a região, né, de a antena, onde fica a antena, tá? As mandíbulas que eles utilizam para eles poderem se alimentar. Olhos compostos, aqui tem a presença de um olho primitivo, né, que chama o ocelo. Ele só sabe identificar o que é claro e o que é escuro, tá? Tem aqui as pernas, tá? E alguns pesquisadores, estudiosos, chamam de, não diz pernas, diz patas. E aqui, então, eu coloquei a imagem para a gente poder conhecer um pouquinho da estrutura do olho, né, por exemplo, de uma mosca, né, de um mosquito, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma forma que a gente vê um pouco mais próximo, a gente identifica, né, essas estruturas que chamam matídeos, que lembra, sim, uma peneira, tá? Então, essas estruturas, elas captam os pixels, né, de diferentes conforme cada o matídeo vai capturar pixels diferentes. Então, essa é a forma deles, né, enxergar, tá? Então, por exemplo, cada omatídeo funciona como um olho simples e os insetos podem ter centenas ou milhares deles. Então, por exemplo, a mosca doméstica, que é aquela que sempre está dentro de casa, né, ela tem 4.000 omatídeos, certo? E algumas libélulas, cerca de 28 omatídeos, tá? Que são essas pequenas esferas que tem dentro do olho, né, dos insetos. Então, eles podem ter milhares de omatídeos, que são super importantes, então, para eles, né, observarem, enxergarem, na verdade. E outra coisa também importante, né, sobre a característica desse grupo aqui, é o aparelho bucal deles, tá? Então, tem vários tipos de aparelho bucal, tem tipos que a gente chama de mastigador,
Música